Então vamos lá. Hoje nós vamos descobrir o que é um repositório, para que serve, como que usa, tá? O repositório é um armazenamento digital centralizado. Nele você vai guardar os seus arquivos digitais tudo num lugar só. O seu computador é um repositório, o seu HD é um repositório, um pendrive é um repositório, na definição padrão. O que a gente fala de repositório normalmente, como programador, é que o repositório é online. Então eu tenho o Git, antigamente tinha o SVN, tem outros repositórios, mas principalmente hoje em dia é o GitHub que é utilizado, né? Tem o Bitbucket também. Mas enfim, o repositório que os programadores usam, que a gente vai utilizar, é um repositório online. Então eu trabalho num código, acabei aquele código, eu envio para um repositório online, para um lugar na nuvem, né, um servidor online, em que ele vai ficar centralizado. As pessoas, os outros programadores do time podem acessarem, analisarem meu código, baixarem, fazer alterações em outros arquivos, juntar no meu repositório. Então o repositório serve como centralizador. É um centralizador online, né? Aí, para que serve? É para guardar coisas digitais, como eu falei, é para arquivos digitais. Se você quiser guardar música, pode. Tem repositório de música, que não é o GitHub, por exemplo, o GitHub é focado em código, mas se você quiser guardar música no GitHub também consegue. É interessante? Talvez não, tá? Então ele serve para guardar. Por que é importante? Eu centralizo as alterações tudo num lugar só. Então, se eu tenho uma empresa e tenho um time de 4 programadores, é, tudo que eles trabalham tem que estar centralizado em um lugar. Porque eu não posso, um programador fazer um código, o programador fazer outro código, o programador 3 fazer outro código, e depois subir tudo isso via FTP, igual era feito antigamente na época dos neandertais. Mas o ideal é que cada um trabalhe no seu código e no final junte todos no repositório online. Esse cada um trabalhar no seu código pode ser até no mesmo arquivo, pode ser em arquivos diferentes, que quando tem um repositório online, quando você envia suas alterações, ele verifica se uma alteração está sobrepondo a outra. Se isso acontecer, ele cria marcado como conflito. E alguém tem que ir lá e alterar manualmente, resolver o conflito, falar qual código que é para ficar e qual que é para sair. Em geral, isso não acontece porque as alterações são feitas de maneiras assíncronas, mas cada um trabalha num código em parte. É muito raro um programador trabalhar no mesmo código de outro. Não é tão raro isso não, acontece bastante, enfim. Como eu falei, outra coisa importante é que o acesso é fácil, né, online, então qualquer lugar que você tem conexão à internet você pode acessar. Ele agiliza o desenvolvimento. Se um programador está fazendo um código e o outro precisa do meu código para continuar o trabalho, ele teria que esperar eu. Mas se ele consegue de alguma maneira mocar ou fazer um código independente do meu para depois só juntar os dois, os dois já conseguem trabalhar e depois só juntar online no repositório. E mesmo com o compartilhamento, igual eu falei, qualquer um pode ter acesso ao repositório, pode acessar aquele código, pode avaliar o código, pode fazer downloads, fazer alterações, mandar solicitações de alterações. Então, ele centraliza num lugar só esse compartilhamento. Porque antigamente a gente compartilhava de que jeito? Via FTP, via e-mail. Então, eu só estava trabalhando no arquivo aqui, eu envio para o meu colega que trabalhava do meu lado, mas ele enviava via e-mail. Eu já trabalhando no meu. Quando ele via algum erro, eu já teria mexido no meu arquivo, então teria que fazer meio que uma regressão e tal. Então, hoje em dia é tudo mais organizado com repositório. E a branch que está aqui no meio que eu tinha citado, que eu tinha pulado, todo repositório é feito por branches. Então eu tenho a branch principal, que antigamente chamava de master, hoje chama mais de main, mas muita gente utiliza master, que é a ramificação principal, é a raiz do seu código, é o seu código de produção, a gente chama de código quente, né, código de produção. Esse código que está na ramificação principal, em master ou em main, é o código que está rodando no servidor em produção, que os clientes estão vendo quando está utilizando seu site, sua aplicação web, essas coisas. Então quando a gente trabalha como programador a gente trabalha numa branch, eu for lá nessa principal, crio uma branch nova, a gente chama de uma ramificação, e nessa branch nova que eu estou fazendo, eu chamo ela de branch de trabalho, eu tenho uns padrões de nomenclatura, você aprende depois, mas eu trabalho nela, assim que eu terminei, eu uso essa branch de trabalho para validar, para testar, deu tudo certo os testes, eu faço o commit, subo ela para o Git, né, no caso o GitHub, e ela fica ali. Aí tem uns procedimentos que são pull request, né, essas coisas, merge na ramificação principal. Então eu abro um pull request, que é para pegar essa branch minha de trabalho e colocar na principal. Essa uma coisa que acontece muito no dia a dia, é o chamado deploy. Né? Assim que esse aqui for para cá, para a branch principal, esse é o código que estava em produção, que agora foi atualizado. Tem outros passos aqui no meio, que é deploy contínuo, né? Continuous deploy e tal, mas
Basicamente é isso. Então, se você tem a branch principal, você cria uma ramificação dela, trabalha nessa ramificação, na branch de trabalho, terminou, você pega e merge ela na principal. Isso que são o conceito de branches e como funciona um Git, GitHub, essas coisas. Aqui é só um glossáriozinho para entender todas as nomenclaturas. Main, master, RAM principal é o código básico, você não vai utilizar com o código que está em produção. Então é a parte mais sensível, você não vai querer quebrar a produção e deixar seus clientes, as pessoas que utilizam seu sistema, seu site, offline, né, com seu site, seu sistema offline. Então, por isso que a gente fala que a ramificação principal, ela só deve ser alterada quando você tiver certeza que está fazendo, que está indo para ela, não vai quebrar ela, não vai deixar a sua aplicação offline. Branch é isso, é uma cópia, é uma ramificação de determinado código. Então, eu tenho o site do Fernando Pedro, lá rodando em produção, se você acessar lá, vocêdesenvolvendo.com.br, tem um site. Então, essa é a minha ramificação principal que você está vendo ali. Eu posso ter várias branches aqui, que eu estou trabalhando, fazendo coisas diferentes, e elas só vão aparecer lá no site o dia que eu mergear alguma delas lá para a principal. Assim que eu mergear para a principal, aí você vai ver a alteração no site. Então, quando vai para a principal, normalmente é quando é publicado, né? Quando você já testou tudo e está tudo ok. Então, a branch é uma cópia que você vai trabalhando, depois você mergeia ela de volta. Quando você mergeia ela de volta, uma boa prática é apagar, mas isso mais para frente a gente descobre, não se preocupa. Pull é o ato de baixar, de puxar. Eu vou lá no Git, no GitHub e faço um download do código, da branch, essas coisas. Então, eu tenho lá o site do Fernando Pedro, você vai trabalhar hoje no meu site. Então, você vai entrar, vai fazer a configuração do Git na sua máquina para que você tenha acesso ao meu repositório e você vai fazer um pull do meu repositório. Você fez um pull do meu repositório, depois você cria uma branch de trabalho, tá? Então é o ato de baixar. O push é o ato de puxar, de empurrar, né? Apesar de ser push, a gente em português pensa que é puxar, não, é o contrário. Se a gente confunde muito em salão de aeroporto, essas coisas, está escrito na porta push, a gente, que é brasileiro, quer puxar, não é, é empurrar. Então é o ato de subir, fazer o upload, você está subindo um código que você está na sua máquina para um servidor Git, para um servidor remoto, para um repositório, tá? Então você fez o push, você virou para o programador e falou, você fez o push daquele código que você fez ontem? Cara, não, fiz, está lá na branch X. Não, beleza, então vou lá fazer o pull da branch X para pegar a atualização dela, entendeu? Assim que funciona mais ou menos. O commit. Quando você faz o push, se você não tinha feito um commit antes, em geral não é enviado nada. Então, quando você está trabalhando nos arquivos, você alterou 3 arquivos e criou mais um, então são 4 arquivos de trabalho, na sua branch de trabalho. Se você fizer um push direto, esses 4 arquivos não vão ser enviados para o repositório, para o servidor online lá do repositório. Você tem que fazer um commit. Um commit é commitar, é o ato de commitar. É a marcação, você fala para o Git, no caso. Git, até aqui, que é onde eu fiz o commit, esses arquivos aqui, tudo é para ser enviados, tá? Aí você faz o commit, normalmente você coloca a mensagem, git, commit, -am, abre aspas e escreve a mensagem que está falando, fiz alteração no formulário de perguntas e melhorei a logo do site. Aí você pega e faz um commit, depois você faz o commit e faz o push, tá? O push sempre vem depois do commit. E o merge, como eu já falei, você tem a branch principal, a branch de trabalho, você fez o commit para a branch de trabalho, que é onde você está trabalhando. Tá tudo certo? Não tem nenhum erro, você garante? Os testes passaram? Então beleza, aí você pega e faz um merge na branch principal. Não precisa ser sempre da branch de trabalho para a branch principal, pode ser para outra branch de trabalho. Então, eu tenho a branch principal, criei a branch de trabalho A e a branch de trabalho B. Eu trabalhei na A, você trabalhou na B. Aí a gente nós terminamos o nosso trabalho. Então a gente subiu as duas lá para o servidor. Vamos supor que eu vou fazer o merge da sua branch B na minha branch A. Então você subiu a sua branch B para o servidor, eu subi a minha. Agora eu faço o download da sua branch B na minha máquina, faço o merge dela. Depois que eu faço o merge, por exemplo, da B na A, então eu joguei a B para dentro da A. Então tá ok, validei, não tem nenhum conflito, tá tudo certo. Aí eu faço o push para o servidor. Depois eu só posso abrir um merge para a branch principal. O merge pode ser feito direto do servidor também, não é recomendado, porque quando dá conflito é mais fácil resolver na sua máquina local, é mais fácil analisar e tudo mais. Mas isso também é com o dia a dia de trabalho, com o fluxo, tudo você vai entendendo mais. Então o repositório é basicamente isso, um resumão geral. O repositório é um lugar online onde você guarda seus arquivos de código. Nesse lugar você tem hierarquias, tem a branch principal e as branches de trabalho. As branches de trabalho é você que cria e tal. As branches de trabalho é as que você baixa para o seu computador, você cria arquivos, altera arquivos, coloca funcionalidades, tira funcionalidades, faz tudo e depois faz o commit, depois faz o push, que é enviar para o servidor novamente. Quando você envia para o servidor, você envia para a sua branch ainda, que está no servidor.
Porque quando você tem a branch de trabalho e cria a branch principal e cria a branch de trabalho e faz o pull dela, você trabalhou na sua máquina local. Ela está vinculada à sua lá, mas para ficar atualizado, você tem que fazer o commit e o push, tá? Então, você, a branch principal, branch de trabalho no servidor, faz o pull, baixa para o seu computador, trabalha, commit, faz o push para o servidor e do servidor no servidor você faz um merge para a principal. Esse é o fluxo em geral de como funciona o Git e o GitHub. Eu acho que praticando você vai entender melhor, fica mais fácil você visualizar, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma demonstração aqui rapidão. Deixa eu ver se é possível mostrar essa tela aqui, cadê aqui? Isso aqui vamos supor que é o GitHub. Esse aqui é sua branch main, que é a sua branch principal, tá? Aí chegou uma demanda para você que é para alterar o arquivo A, certo? O que você vai fazer? Você vai vir, vai criar uma nova branch da branch principal, que vai ser a branch de trabalho, certo? Aí você vai dar um nome para ela. Branch de trabalho, normalmente vem com o número do ticket do Gira, essas coisas, mas isso é outro padrão. Então você criou sua branch de trabalho. Quando você criou sua branch de trabalho, você vai vir nela, vai pegar o arquivo A, vai altera ele, Terminou de alterar, você vai fazer um commit. Um commit das alterações. O que esse commit tem? Ele tem somente o arquivo A, tá? Então, hoje em dia, os repositórios são mais inteligentes. Antigamente, você tinha um repositório, você alterava só o arquivo A e mandava o alfabeto inteiro. Cada commit era tudo, então era muito ruim. Então, o GitHub tem essa funcionalidade, essa modernidade, vamos dizer assim, que só é enviado aquilo que foi alterado. Inclusive, nem o arquivo inteiro só as alterações. Então, se eu tenho um arquivo de 1000 linhas, alterou 4 linhas, em geral, ele consegue saber as linhas que você alterou e manda só aquelas linhas, tá? E fala, vai desse arquivo aqui, faz isso aqui, e faz só isso. Então, você manda o commit das alterações. Nesse caso, aqui é só o arquivo A. Você fez o commit. Depois que você faz o commit, você faz um push, que é o ato de enviar para o servidor. Quando você fez o push para a branch de trabalho, tá? Você não enviou para main. Então, o que você fez está aqui na branch de trabalho. Depois disso, é uma coisa mais avançada um pouquinho, normalmente são seniors ou uns planos que fazem, eles abrem um pull request, se a branch de trabalho está ok, está tudo ok aqui, né? Se deu tudo certo e tal, eles criam um pull request, muita letrinha bonita. Oxi. Eles criam um pull request, que é uma requisição de enviar os dados para branch main, tá? Quando cria um pull request, é criado um formulário no GitHub falando fulano quer fazer, quer pegar a branch A, a branch de trabalho e botar na branch principal, na branch main. Pode fazer isso? Aí alguém que tem permissão, nem sempre todos têm, vai lá, beleza, mergear pull request. Aí acontece sim um ato de realmente enviar para a branch de trabalho, tá? Esse pull request normalmente tem que ter comentários, tem que ter explicação do que foi feito e tudo mais. Então é assim que funciona o fluxo normalmente, ok?